Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui rapidinho só para mostrar aqui o procedimento que eu estou fazendo nesse meu banheirinho. Eu fiz um embolso com cimento grosso, né, com massa grossa, e ele não ficou do jeito que eu gostaria, por falta de experiência. Como vocês sabem, eu não sou do ramo da construção civil, já comentei aqui em outros vídeos. Se quiser, tem uma playlist aí do zero, eu construindo essa área comigo sozinho não, né? Às vezes a minha esposa me ajuda aqui com esse projeto. Então, como está chovendo bastante e eu não consigo trabalhar no contrapiso, né? Porque a areia estaria encharcada, então eu arrumei uma coisa para fazer. Então eu vou deixar esse meu embolso aqui, né? Lisinho. Ele estava todo grosso, com algumas imperfeições, buracos, então eu estou nivelando ele, deixando ele lisinho, a ponto de pintura ou, sei lá, uma textura. Eu não resolvi se eu vou colocar uma textura aqui ainda. Mas é isso. Acompanha aí a técnica que eu estou utilizando. Fica aí com um pedacinho de como está o embolso e no final como ele vai ficar. Como podem ver, o embolso está grosso, cheio de emenda. Tá vendo? Então ele precisa de um retoque para poder ficar a ponto de pintura, para não gastar muito com massa corrida, ou aplicação de alguma textura. Acredito que eu vou colocar aqui uma textura rústica, aquela textura riscada. Então eu estou utilizando argamassa AC2 e passando ela como se fosse uma massa corrida, porque a argamassa AC2 ela é bem resistente, né? Ela é para ambiente interno e externo. O ideal seria a AC3, mas como eu não tenho argamassa AC3, eu tinha em casa 3 pacotes de argamassa AC2 que sobrou de um outro serviço que eu fiz aqui em casa, então eu estou aproveitando e economizando uma graninha, né? A primeira coisa que você vai fazer é utilizar uma desempenadeira para cobrir toda a superfície que você pretende deixar ela lisinha, tá? Então comece fazendo a cobertura de toda a superfície sem se preocupar com imperfeições. Depois, com uma espátula maior, com uma desempenadeira maior, também pode ser feito com essa pequena aqui, mas eu estou utilizando a mais para facilitar a minha vida e deixar um acabamento melhor, tá? Pode ser feito também dessa forma. Então, com uma desempenadeira maior, eu venho regularizando toda a superfície. Não se preocupe com imperfeições, tá? A primeira coisa que você vai fazer é cobrir tudo. Procedimento semelhante a passar uma massa corrida. Agora que eu cobri toda a superfície, eu vou utilizar essa desempenadeira maior aqui, ó, para poder vir raspando, né, e deixar niveladinho, tá? Então, pode ser feito com a outra, com a padrão, que eu estava fazendo o espalhamento da argamassa, mas eu vou utilizar essa aqui para ganhar tempo, tá? O segredo é você não tirar ela da superfície. Você começar numa ponta e terminar somente na outra, aplicando uma leve pressão para tirar todo o desnível e qualquer rebarbinha que tenha ficado alta. Então eu gosto também, quando eu percebo que tem alguma cavidade, então eu passo a argamassa e venho fazendo um preenchimento. Com uma leve pressão, eu venho aplicando aqui uma nova demão de argamassa para poder cobrir toda a cavidade, todo o buraquinho que fica na parede. Então acompanha aí, eu vou estar fechando essa parte. E no final tem uma outra dica, que é dar uma camurçada para poder quebrar essas pontas aqui, ó, essas rebarbas. Então, com uma esponja, eu vou vir levemente quebrando essas rebarbinhas que ficam aqui, né? Para deixar a quina bem certinha. Começa num canto e mantém a pressão até o outro lado.
Porque se você parar no meio do caminho, vai deixar marca, alguns riscos, né, dessa lâmina aqui da desempenadeira. Então é isso, gente. É só terminar aqui. Daqui a pouco eu volto para mostrar o resultado. Então, pessoal, finalizamos aqui toda a parte da argamassa. Pode ver que ainda ficaram essas rebarbas aqui nas quinas. E para quebrar essas pontas, eu vou utilizar essa espuma, né? Então, vou deixar secar um pouquinho. E daqui a pouco eu vou passar bem de leve, só quebrando. E quebrando algumas rebarbinhas, como essas aqui, ó. Não sei se dá para perceber. Alguns pontinhos mais altos, cada lâmina. Então eu vou esperar secar e fazer essa camurça, né? Que é o nome que o pessoal da construção civil utiliza. Camurçar a parede. Então, pode ver que tem algumas imperfeições, ó. Então a gente vai passar uma esponja levemente úmida, tá? Não pode estar encharcada, fazendo movimentos circulares, para quebrar qualquer imperfeição deixada pela lâmina da desempenadeira. Já aqui na quina, com todo o cuidado, você vem quebrando as pontinhas, olha. Se precisar de algum retoque, né, você vem depois com uma espátula fininha, passa mais um pouquinho de argamassa, tampa esses buracos que ficam e novamente passa a esponja para quebrar qualquer imperfeição que tenha ficado do procedimento de passar a argamassa na parede. Só lembrando que a esponja não pode estar encharcada, ela tem que estar levemente úmida, tá? Nessa parte que ficou essa imperfeição aqui, eu vou preencher com um pouquinho de massa. Então, levemente eu vou preenchendo aqui com a argamassa. Depois que eu fiz esse preenchimento aqui, eu venho novamente com a espuma, camurçando novamente para poder deixar lisinho. Essas areinhas aqui, elas estão soltas, tá? Depois com uma água, depois que estiver seco, essas areias que ficam na parede aqui, ó, do procedimento da camurça, elas saem. Então é isso. Reboco do nosso banheiro melhorado. Utilizei a argamassa AC2, como eu disse no início do vídeo. Quebrei as quinas. Agora qualquer imperfeição que tenha ficado, a textura ela vai cobrir. Essas manchas aí já são do secamento da argamassa. Já tem 3 horas que eu finalizei aqui. Quebrei as quinas, tá vendo? Quebrei essa aqui também, já deixei tudo certinho, tudo camurçado. Então é isso, obrigado para você que chegou até aqui. Inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo aqui dessa construção da área gourmet, onde eu estou construindo praticamente sozinho. Minha esposa me ajuda de vez em quando, mas o projeto é basicamente esse, né? Construção de uma área gourmet, econômica e com a menor ajuda possível.